Ok, pessoal, ficou mais fácil. Vamos agora ao nosso terceiro exemplo, no que se diz respeito a vértice da parábola da função quadrática. Nesse caso aqui, na verdade, esse exemplo aqui, ele contempla bem, né, tudo que a gente veio estudando da função quadrática, porque ele envolve aqui, olha, o cálculo das raízes, as coordenadas do vértice, a classificação mínima ou máxima e a interseção com o eixo das ordenadas. E pede para a gente esboçar o gráfico. Então é um exercício bem interessante, porque na verdade a gente vai passear por todo o conteúdo que a gente abordou até agora, ok? E se a gente observar, olha, quando ele pede para esboçar o gráfico da função aqui, e ele me propõe alguns passos, olha, determinando letra A, as raízes, letra B, letra C, letra D, se a gente observar, ao resolver cada item desse aqui, olha, na verdade a gente está se preparando para o esboço do gráfico, ok? Então essa organização é bem interessante. Então nesse tipo de exercício se pede, olha, esboçar o gráfico, tem que ficar claro qual que vai ser minha conclusão final, né? Determinando vários itens, é importante a organização e responder item por item. Ao invés de sair soltando aqui os cálculos aleatoriamente, organiza seus cálculos. Isso irá te ajudar a compreensão do exercício e no próprio esboço do gráfico aqui, ok? Então, nós temos aqui, ó, a primeira coisa que nos pede é achar as raízes. Foi dada a função, para achar as raízes, eu vou pegar essa minha função, mais x mais 6 igual a 0. Para achar as raízes aqui, ó, igualei a minha função a 0. Igualando a minha função a 0, eu vou identificar quem que é A, quem que é B, quem que é C. Lembrando que esses coeficientes aqui são muito importantes para a gente. E aí nós vamos achar pelo delta aqui. Já que eu vou precisar achar as coordenadas do vértice, tá mais fácil resolver aqui pelo delta. E aí eu já adianto o cálculo aqui. Então, delta vai ser igual B ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Então, nós temos que delta vai ser igual a 1 mais 24, ou seja, delta vai ser igual a 25. Só de olhar esse delta aqui, olha, delta igual a 25, ou seja, nós sabemos que o nosso delta aqui é maior do que 0, eu já consigo analisar, olha, se o delta é maior que 0, eu já sei que essa função aqui vai ter duas raízes reais e diferentes. Então, vamos achar essas raízes. É a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, ó. Então, aqui nós vamos ter x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, já estou colocando o valor da raiz aqui, sobre 2 que multiplica A. Ou seja, nós vamos ter aqui menos 1, mais ou menos 5, sobre menos 2. Aqui, então, a gente consegue achar as nossas duas raízes, ó, x', x duas linhas. Que a gente já sabia que seriam duas raízes, porque o delta é maior do que 0. E aí, nós vamos ter menos 1 mais 5 dividido por menos 2, ou seja, menos 1 mais 5 mais 4 dividido por menos 2, menos 2. Menos 1 menos 5 dividido por menos 2, ou seja, menos 1 menos 5, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, ó, vou ter menos dividido por menos, mais 6 dividido por 2, 3, ou seja, logo as raízes são menos 2 e 3. Só organizando a minha resposta aqui, tá vendo? Olha. Ou seja, a única coisa que eu fiz aqui na letra A foi achar as raízes, que era o que estava me pedindo aqui na letra A. Agora vamos analisar aqui a letra B. Na letra B, pede para achar as coordenadas do vértice. Se está pedindo para achar as coordenadas do vértice,
coordenadas, ou seja, está me pedindo o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos lá. Vamos achar aqui, vamos deixar a função aparecendo aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, o x do vértice é menos b sobre 2a. B nós já vimos aqui que vale 1, ou seja, nós vamos ter menos 1 sobre 2 que multiplica menos 1, ou seja, menos 1 sobre menos 2, que é igual a meio. Achamos o valor do x do vértice. Para achar o y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta nós achamos ali, ó, menos 25 sobre 4 que multiplica menos 1. Ou seja, menos 25 sobre menos 4. Ou seja, 25 quartos. 25 quartos, tá? Dá aproximadamente 6,25. Vou deixar em decimal aqui, porque aí na hora de esboçar o gráfico, fica mais fácil a gente visualizar, né? Porque visualizar ele fracionário. Bom, então aqui, olha, logo pediu foram as coordenadas, o nosso vértice, então, vai ser o quê? Meio de x e 25 quartos de y. Então, olha, respondemos com as raízes a letra A, respondemos com as coordenadas do vértice a letra B. Vamos ver o que pede na letra C. A classificação mínima ou máxima. A classificação, vamos colocar aqui, olha, letra C. A classificação, vamos analisar aqui a nossa função. A nossa função, o A é menor do que 0. Ou seja, nós temos exatamente isso aqui, ó. Se o A é menor do que 0, nós vamos ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, nós sabemos então que aqui nós vamos ter o quê? Um ponto máximo. Esse ponto máximo aqui, ó, vai ser no y do vértice, não é? Que quem me dá a altura máxima, que é o y desse ponto aqui. Ou seja, a classificação vai ser o quê? A função atinge o seu ponto máximo em y igual a 25 quartos. Ou seja, lá no y do vértice, né? Lembrando que o y do vértice ou vai me dar o ponto máximo ou o ponto mínimo. Vai depender da concavidade da parábola. Ok. Na letra D, tá me pedindo o quê? A interseção com o eixo das ordenadas. Então, vamos lá. Letra D. Interseção com o eixo das ordenadas é onde a minha função, onde a minha parábola intercepta o eixo Y. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Para ela interceptar o eixo Y, eu sei que x vai ter que ser igual a 0. E o meu y vai ser onde? Onde que uma parábola, onde que a função corta o eixo y? A gente viu nas aulas anteriores que é no ponto C. Ou seja, quem que é C? 6. Então, olha, lá no ponto 0,6, a nossa parábola aqui vai interceptar o eixo y. Olha como é que a gente já conseguiu estruturar o nosso gráfico. Vai ser uma parábola com cavidade voltada para baixo, cortando o eixo x em 2 pontos, cortando o eixo y lá em 6 e tendo como vértice essas coordenadas. Ou seja, todos esses cálculos que nós fizemos aqui já encaminhou o nosso gráfico, né? Então, para esboçar esse gráfico aqui, olha, vou fazer o esboço dele aqui nesse cantinho aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, o eixo y e o eixo x. Então, a gente já viu que é uma parábola com cavidade voltada. Deixa eu pegar a função aqui para a gente ver a lei. Aqui, ó, é uma parábola com cavidade voltada para baixo e cortando o eixo x em menos 2 e 3, ou seja, nós já sabemos que ela faz isso aqui, ó.
cortando o eixo X aqui em menos 2 e 3. Por que que eu sei disso? Porque as raízes é onde a parábola intercepta o eixo X. Ok. A gente sabe também que ela interceptou o eixo Y aqui, ó, no ponto onde ela tem interseção com o eixo Y, ó, lá no ponto 6. Ou seja, lá no C, né? O C que determina. Então, isso aqui, ó, é 6, ok? O que está faltando a gente marcar aqui no nosso gráfico? O nosso vértice, né? O vértice vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. E aí, nós vimos que o x do vértice vale quanto? Meio. Então, aqui é meio. E nosso y do vértice aqui é quanto? 25 quartos, que é aproximadamente 6,25, ou seja, 6,25. Olha lá nosso gráfico completinho, olha. Então, quando esse tipo de exercício, esse tipo de enunciado, quando pedir para esboçar o gráfico da função quadrática, na verdade, o que eu estou querendo saber? Onde a concavidade da parábola, né, se é voltada para baixo ou para cima, e aí o coeficiente A vai nos mostrar isso. Onde ela intercepta o eixo X, e aí é as raízes que vão mostrar isso pra gente. Onde ela intercepta o eixo Y, e aí o coeficiente C, que vai mostrar isso pra gente. E o ponto do vértice, ou seja, as coordenadas do vértice. Quem é o X do vértice e quem é o Y do vértice. Feito isso aqui, ó, tá aí o nosso exercício completinho. Calculando, né, identificando cada um desses itens e esboçando o gráfico conforme o enunciado pediu, ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.